Pineira, bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo tranquilo e agora tudo tranquilo também para Rafa Zimbaldi, que a gente noticiava aqui há um mês e meio, que estava tendo aquele problema porque o PSDB está federado com Cidadania, aí o PSDB estava querendo apoiar o Dário Saad na reeleição, né? Até faz parte do governo. Só que o Carlos Sampaio, que era um dos líderes do PSDB aqui em Campinas, não estava querendo ali apoiar a candidatura do Rafa, que está no Cidadania, né? Então tá federado, então eles têm que sair juntos. Só que aí no fim das contas, quem foi embora do PSDB após aí décadas foi o Carlos Sampaio, que foi candidato a prefeito, inclusive aqui em Campinas, pelo PSDB por mais de uma vez. E o PSDB acabou sendo controlado pelo grupo do Rafa, hein? Quem diria essa reviravolta, Bruno? Pois é, né? Os 45 do segundo tempo, né, Guilherme? Até porque as afinações partidárias já estão sendo feitas, a gente está dentro do momento da janela, né? Por isso que alguns têm migrado, alguns têm chegado, outros têm saído, enfim, as migrações têm acontecido e as acomodações de interesse também estão em voga nesse momento, a fim de poder fazer os alinhamentos que são necessários para as próximas eleições. Agora, se a gente observar e tentar entender esse fenômeno à luz daquilo que Rafael Zimbaldi vinha fazendo, vinha apresentando e vem constantemente mostrando pelas suas redes sociais, né, Guilherme? Era justamente isso, buscar uma forma de viabilizar a sua candidatura. Rafael Zimbaldi é notório, ele tem o controle, né, do cidadania local, obviamente, então é a grande figura do partido como um todo, até pelo seu histórico, né, do município, já passou por vários partidos políticos, hoje está dentro do Cidadania, mas o que chamou muito a nossa atenção, né, Uhum. Guilherme, nessas informações que têm chegado, é justamente essa movimentação da troca da direção, né, municipal do PSDB como um todo, e, consequentemente, essa troca vem no contexto de influência direta de Rafael Zimbaldi, tendo ali apoiadores que vão, de algum modo, endossar a sua candidatura para prefeito em Campinas, o que vai contra aquilo que era a visão anterior da diretiva, que estava muito mais alinhada a apoiar o Dário Saad. Então, essa reviravolta, de fato, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tentar fazer com que hoje o pré-candidato Rafa Zimbaldi, após o momento de realização das convenções partidárias, sagre-se, portanto, o candidato da Federação PSDB Cidadania. O PSDB em si, né, Guilherme, vem passando por uma situação tanto quanto delicada, né? Em alguns Sim. lugares o partido se tornou praticamente aqui, eu sei que eu vou forçar um pouco o termo, né? Mas o partido se tornou praticamente uma legenda de aluguel em Uhum. alguns contextos, né? Isso porque é facilmente ocupado, tem toda essa interferência das lideranças do seu processo de estruturação, né? O partido, aliás, nacionalmente já tem sofrido intervenções, a ponto de que, por exemplo, o prefeito, que não pode disputar a reeleição aqui do interior do estado, também de Ribeirão Preto, né, o Duarte Nogueira, acabou galgando posições novas aí na liderança do partido no âmbito do estado como um todo, e tem, de algum modo, participado um pouco mais, um pouco menos desses arranjos políticos de ajuste do partido, porque o PSDB corre um sério risco de ser um partido que vai ficar ainda menor do que já se tornou nas últimas eleições, viu? A gente vê muita gente saindo, né, do PSDB, né? Exato. Assim, o grande simbolismo acho que foi a saída do Alckmin, né? Foi uma dos primeiros grandes nomes a saírem do PSDB por questões de divergência política, né? Aí até nas cidades menores, por exemplo, na minha cidade, lá em Araras, o prefeito era do PSDB, migrou pro PL. E tem outros que estão indo pro PSD. Então o pessoal tá indo, tá abandonando o barco e o PSDB tá ali para quem quiser, basicamente, né? Para quem quiser pegar De ali. maneira, não, o que eu ia expor é o seguinte, viu, Guilherme? De maneira geral, o que a gente tem observado, né? Esses partidos mais do centro, que a gente costuma chamar de centrão, né? Então, PP está dentro dessa lógica de alguma forma, republicanos, né? São partidos, né? O próprio PSD, de algum modo, também do Kassab, que é um partido mais gelatinoso, vamos dizer assim, né? Que não tem uma posição nem para a direita nem para a esquerda, é um partido muito mais de negociações, vem fazendo esse processo de catança, vamos dizer assim, dentro de alguns quadros do PSDB, né? O PSDB, por sua vez, tenta resistir, mudou a diretiva nacional, estadualmente tentaram reconduzir o Marco Vignoli, que era lá atrás secretário, né, do Dória, um dos homens que se tornou importante aí dentro do partido, Ele ainda tá? destituíram ele, colocaram no lugar justamente o Duarte Nogueira, que é Hum. prefeito aqui, né, do PSDB, tucano que não pode disputar a reeleição. Então, quer dizer, todo esse movimento é um movimento que vem, de alguma forma, em encontro de duas tendências. Aqueles que querem, de algum modo, manter o PSDB numa linha e aqueles que querem alinhar o PSDB a essas orientações mais nacionais como um todo. E aí fica essa zona de tensão como um todo, viu, Guilherme? Então a briga continua ali dentro. O Vignoli era um nome
forte ali do governo Dória, né? Até no combate à pandemia, o Vignoli aparecia bastante em coletivas, em entrevistas. O Estado até chegava a oferecer entrevistas aqui pra gente com o Vignoli. Mas, enfim, é um nome que depois que o Dória saiu da política também desapareceu do cenário político aqui estadual, né? Perdeu força, tentou a recondução agora da diretiva estadual, também levou uma tungada, vamos dizer assim, da nacional, que acabou fazendo um outro tipo de composição política. Por quê? Porque é um desejo de reconstrução da sigla, né, Guilherme? A sigla tem, obviamente, a sua importância histórica, ela sempre esteve presente de modo muito intenso no estado de São Paulo, no interior como um todo, mas veio perdendo espaço. Tem perdido espaço para o PST, tem perdido espaço para o PP, tem perdido espaço para os republicanos, tem perdido espaço para o PL, de alguma forma, onde alguns quadros acabaram migrando. Então, muitas daquelas lideranças mais jovens, inclusive, do partido, têm, de algum modo, tentado ocupá-lo para poder dar o direcionamento. E Rafael aproveitou, né? Aquela história, se a casa está bagunçada e eu tenho um interesse, o interesse dele é nítido, porque nesse ano você tem que estar alinhado na federação, e isso lá atrás eu já havia dito que seria um grande desafio em se tratando de cidadania e PSDB aqui no Café com Política, porque você tem esses alinhamentos locais que são divergentes, muitas das vezes, em relação a algumas interpretações nacionais ou até mesmo regionais de composição política. Aproveitando-se dessa história, acabou gerando essa interferência, né? Então teve um dedinho seu para poder fazer essa recomposição política e agora tentar fazer com que o seu nome possa ser aí consagrado à candidatura. No fim levou os 2 partidos da federação. Bom, Levou os dois. Levou os 2. A gente fala aqui rapidinho, só para encerrar. Hoje a gente tem sessão da Câmara, a gente comenta amanhã o resultado, mas vai ter votação em definitiva de um projeto de lei que obriga a instalação nas áreas dos pontos finais de ônibus, uma área de descanso, refeição e banheiros para os motoristas e fiscais do transporte coletivo. Eu acho, assim, até já comentei na ocasião e teve motorista de ônibus aqui me criticando no WhatsApp, que eu falei que é um pouco inviável, com tanto de linha de ônibus que tem aqui em Campinas, você fazer em todo ponto final uma área dessa, né? Mas, enfim, pelo menos que houvesse algumas por bairro, se eles fizerem essa adequação em algumas áreas, em regiões da cidade, talvez isso seria viável, né? Mas em todos eu acho meio complicado, né, Bruno? É complexo, a cidade é grande, não há dúvida em relação a isso. Vamos ver como é que os vereadores também negociam isso e mais. É o tipo de projeto que depois, quando bate na porta do executivo, às vezes, por questões financeiras e de inviabilidade, pode até ser vetado, né, Guilherme, futuramente. Vamos, obviamente, acompanhar, né? Não quero atropelar, né? Algo que é dos vereadores, de fazer o debate, de apresentar eventualmente aí mudanças, alterações, emendas ao texto, mas, de fato, o seu comentário é muito pertinente, né? Você tem uma dimensão de dificuldade de conseguir colocar isso na prática. Mas, mais uma vez, aquilo que a gente vem falando, a Câmara vem tentando, de algum modo, apresentar pautas, agenda positiva para a população como um todo nesse momento, está se livrando das polêmicas, né, dos assuntos mais espinhosos, Guilherme. Tá certo. Amanhã a gente comenta, então, o resultado dessa sessão na Câmara de Campinas nesta quarta-feira. Valeu, Bruno. Amanhã, então, a gente toma outro cafezinho. Combinado, meu amigo. Um grande abraço, Guilherme. Um abraço aí a todos os nossos queridos ouvintes. Até mais. Até. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América.